Boa noite, família FB. Estamos estreando aqui o podcast FB junto com o Guto aqui. Então, galera, primeiramente a gente vai se apresentar aqui, poucos nos conhecem a gente. Eu sou o Rodrigo Alvarenga. Eu sou o César Dias, também Guto, também pode chamar. Conhecido como Guto aí. Quem não sabe, o nosso podcast, o foco dele é mais focado em academia, o pessoal meio da saúde da academia, competidor, bodybuilder. Queria também aqui mandar um alô, agradecer o dono desse projeto todo que está fazendo tudo isso acontecer aqui, o nosso querido Felipe Badaró, que está lá dos Estados Unidos, ele que está por trás disso tudo, ele que teve a ideia de chamar eu, Guto, para fazer esse podcast aqui para vocês. Eu acredito, não vi aqui em Foz ainda, que é o primeiro aqui de Foz. Estamos dando início, eu acho que algo grande aqui. Temos muitos competidores aqui, né, Guto? Bastante aqui. Tem bastante galera que compete aqui em Foz, até grandes atletas que não são bem conhecidos lá fora, né? Nas outras cidades, outros estados também. Então temos pessoas bem profissionais aqui que eu acho que falta um pouquinho de incentivo. Falta alguém dar o primeiro passo ali para eles lá para fora, lá. Porque querendo ou não, todo mundo acha que para ser conhecido, ganhar alguma coisa, tem que ir para fora. Tá na hora de trazer aqui para nossa cidade também. Vamos falar um pouco no decorrer aqui. Acredito eu que tem competição aqui nessa cidade esse ano também. Queria também agradecer a Mama Tchê Pizza, nossa patrocinadora oficial aí. Também a Extreme, academia onde eu frequento aí, o pessoal vão conhecer lá. O Guto vai falar um pouco das outras academias aí também. Mandar um salve para todas as academias aí mais conhecidas, né? A Horus também, tem a Lu lá também, que é gente boa pra caramba. O Douglas também tem a academia que ele treina lá, que é a do Muralha, né? Muralha Fist. Pô, Muralha é foda pra caramba, conheci ele também. Até a gente vai convidar um dia ele pra vir aqui também trocar uma ideia com a gente. Então, galerinha, um abraço para todos aí. Vamos começar a entrevista com o nosso querido Douglas Rodrigues aí. Seguem lá, ele no Instagram lá, o cara... Cara, vou ser bem sincero, eu achei que eu era grande, mas o cara é grande, cara. Então vamos dar início aí com ele, vamos conhecer um pouco da história dele também aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como ele iniciou. A gente vai estar fazendo algumas perguntas para ele também, ele vai estar respondendo, tirando algumas dúvidas de vocês. Igual muitos que estão em casa, eu também estou iniciando agora, então eu tenho várias dúvidas. O nosso querido Guto já tem um pouquinho mais de manha nessa área já. Então, é contigo aí, Douglas. Se quiser se apresentar aí. Bom, meu nome é Douglas, eu sou personal e bodybuilder, preparo alguns atletas também. Estou na área há mais ou menos 35 anos, só isso. E fiquei muito feliz aí de vocês terem me chamado para a gente começar esse projeto aí. Na inauguração do podcast. Logo na estreia, hein? Que honra, hein? Falamos, vamos achar um cara que vai bombar o nosso podcast. Sem pressão nenhuma, né? Aí, vamos aí. Mas acho interessante porque fisiculturismo é um esporte muito cheio de mitos e bastante. E tem, cara. Quem tá começando agora. Ainda mais pra galera, tipo assim, mais nova, que nem ele começou agora, né? Tipo, nós já temos mais uma idadezinha assim já. É legal pra gente quebrar um pouco aí alguns paradigmas e mostrar um pouco da realidade mesmo, como é que é. O pessoal enxergar o atleta como atleta mesmo e tirar um pouquinho desse preconceito também. E Douglas, com quantos anos você começou e por que você começou a gostar dessa área de academia, bodybuilding e tudo mais aí? Cara, eu acho que a minha história meio que repete a de quase todo mundo da minha época, assim. Como eu falei, eu tenho 50 anos de idade hoje e sou lá da década de 70, 80... Arnold, Stallone, Rambo, Comando para Matar, testosterona escorrendo pela tela do cinema e tal. Então, todo mundo queria ter um shapeaço, né, velho? E eu fui uma criança gordinha. Eu não chegava a ser um obeso e tal, mas eu era barrigudinho. Né? Cheinho. E eu morava no interior de São Paulo nessa época, numa cidade tão pequena, velho, que não tinha academia. Nenhuma, não existia academia. E aí com 10, 11, 12 anos por aí, eu ia pro fundo do quintal de casa, catava os bujão de gás da minha mãe lá e comecei a me exercitar em casa mesmo. Aí, aos 14, a gente mudou para uma cidade maior, ainda em São Paulo isso, no interior. E eu comecei a frequentar a academia com 14 anos. Dei a sorte, que eu considero uma sorte enorme,
de começar numa academia que o proprietário era bodybuilder. Então ele, assim, eu já comecei muito bem direcionado com relação a treinamento, alimentação e tal. Muito bem direcionado para o conhecimento que a gente tinha na época, né? Ah, mas não foi aqui em Foz? Não. Foi logo em São Paulo. Não, viu? eu sou do interior de São Paulo. E aí, tipo, vindo aquela ideia de Rambo e tal na cabeça, entrando numa academia que o dono era bodybuilder, aí juntou fome com vontade de comer, né, cara? É o tempo do old school mesmo, né? Era bem oldzão mesmo. Gold era, né? Que os caras falam, né? No tempo. Aí meu primeiro campeonato eu tinha 16 anos, cara. Foi em 89. Pra caramba. 89. Já com 16 anos 16, já tava, né? cara, eu tava loucaço, piradão. Caraca. E aí o dono da academia viu que o negócio tava progredindo e falou, cara, participa aí, vamos lá, né? Tá todo mundo indo. Foi na cidade que a gente morava mesmo. Falei, vamos ver qual é desse negócio aí. Já me dei bem de cara, ganhei a categoria que eu participei. Porra! Puta, é nóis. Já dá um... cheio meu, né? E aí nunca mais parei, cara. Aí foi embora. Aí vim pra Foz, eu tinha 24 anos mais ou menos, quando eu vim pra Foz. Aí quando eu vim pra Foz eu fiquei um tempo sem competir. Na verdade um tempo relativamente grande sem competir. Questão de adaptação, não conhecia ninguém, eu não estava trabalhando na área quando eu vim pra cá. Certo. Continuava treinando e tal, mas não exercia, né, nada na área. E depois de um tempo, voltei a exercer, comecei a ajudar a galera e tal, mas eu mesmo competir demorou um pouco. Em 2013 foi quando eu voltei, já com 40 anos a competir. Achei que seria minha despedida e tal. Falei, não, vou vou competir. Pra ver dar meu adeus aí aos palcos, né? Foi de anos, né? Foi um tempo bom. Mas por que essa parada aí? Então, quando eu vim pra Foz, eu vim, na verdade, para trabalhar no Paraguai, né? Eu tava passando por um momento financeiro singular, né? E aí... Pegou a época do Paraguai bombando. Aquele fila de ônibus lá, em Santa Terezinha lá. Então, não, cara, é impossível conciliar aquela loucura de trabalhar 14 horas por dia lá dentro com preparação para competir. Né? Isso é complicado mesmo. Até o trampo direto também, só no horário normal, comercial ali, já é o cão para conseguir fazer as coisas já. Para competir mesmo não tinha como. Eu trabalhei 12 anos no Paraguai. Né? Só esses 12 anos ali, já, em termos de competição, não tinha como. E aí até que eu decidi, por opção, parar, porque aquilo ali estava me sugando e não era o que eu... Minha paixão mesmo era fisiculturismo, musculação, treinamento. Eu sempre foquei muito em treinamento, métodos e tudo mais. Saí de lá, voltei para Foz, fiquei em Foz, específico em Foz. E aí comecei a trabalhar com a galera, tal, e aí ajudando muita gente. E aí, quando a gente ajuda muitos outros, a gente acaba esquecendo um pouco da gente também, né? Até que, ao chegar nos 40 ali, eu acho que 40 tem uma chavezinha, né? 40 anos, né? Se esperta, né? O que eu vou fazer? Aí me deu esse desejo. Falei, não, eu preciso subir de novo. Sentir a vibe dos palcos e tal, mais uma vez. Subi em Curitiba, subi em Cascavel. Ganhei em Curitiba de novo, fiquei em segundo em Cascavel. Com 40 anos já? Com 40 anos. Porra. E aí falei, não, agora foi minha despedida, agora eu vou só ajudar a galera, fazer pelos outros. Aí fiquei 10 anos, cara. Fiquei 10 anos sem subir. Só preparando atleta, trabalhando como personal. Que na verdade como personal eu não tenho ninguém nível atleta, assim. Ninguém mesmo, só... Você não faz nenhuma preparação, então, com nenhum atleta? Como personal, não. Não? Só... Hoje, para você ter ideia, nós vamos... A gente pode até entrar mais detalhado mais para frente. Nós vamos ter um campeonato em Foz daqui a pouco, daqui a um mês e pouquinho.
Eu estou preparando um único atleta para esse campeonato. Para esse campeonato. Então, assim, o volume de atleta não é tão grande assim. Eu estou com alguns outros atletas, mas pro ano que vem. Entendi. Então, aí, E o... Cara, a gente que não sabe muito bem, fica bem curioso. A preparação, você entrar numa competição, porque eu acompanho um pouco nas redes sociais, YouTube e tudo mais, é muito sofrido e tudo mais. Pessoas, igual o Guto falou, que trabalham tipo, o dia inteiro ali no expediente normal, ali, chega em casa 8, 7 horas da noite ali. Será que consegue esse tempo aí para treinar e participar de uma competição dessa? cara, o treinamento em si, ele é um pouco maior do que um treinamento normal que você faz numa academia, que dura em média aí 1 hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se você for competir, o treinamento vai ser um pouco maior que isso. Vai ter que entrar algumas outras estratégias, porque tem uma exigência maior, né? Porque quando você pensa em qualidade de vida, em um shape mais tranquilo, tem alguns detalhes que você não precisa se preocupar. Mas quando você vai subir num palco, vai ter um monte de luz ali em cima de você, câmera, árbitro, outros atletas que vão te comparar, ver. Aí você tem que pensar em muitos detalhes, né? Então aí o volume aumenta. O desgaste aumenta também. Se a pessoa conseguir, tô falando só em treinamento, tá? Certo. Ter, assim, trabalhar ali 8 horas diárias, ter uma boa noite de sono, dormir bem, até dá para aguentar o tranco. Dá para aguentar o tranco. Agora, o que puxa realmente é no final ali, no último mês antes do campeonato, com relação à alimentação, à dieta e tal. Aí o negócio fica mais complicado. Debilitação, no caso da pessoa, né? Fica mais cansado, né? Fica mais puxado. Porque assim, o que o atleta precisa apresentar principalmente no palco? Muscularidade, ele precisa ter um volume muscular, isso varia, dependendo de qual categoria que ele tá. Mas toda categoria ele tem que ter um volume muscular acima da média, né? E o menor percentual de gordura possível. Além disso tudo, para que isso fique bem evidente lá no palco, ele precisa estar com um nível de desidratação alto, onde fica bem delicado. Então, para você atingir um nível de muscularidade alto com gordura baixa, a dieta é muito fina. Bem rigoroso. Né? É bem rigoroso. Então, você manter uma rotina de trabalho, nem por questão de horários para alimentação. A pessoa pode comer de manhã em casa, no horário do almoço, no horário da janta, isso até aí é possível. Mas com relação à diminuição da ingestão calórica mesmo. Tipo e aí, Guto, o cara trabalhando em obra o dia inteiro, dizer pra como você, que vai mano, diminuir a alimentação? eu já fiz, tipo, dieta, tipo, pra mim secar assim, né? Não pra campeonato, né? Mas por estética mesmo, né? Cara, chegar na sexta-feira, principalmente porque ainda você tem aquele refeed de vez em quando que você joga, você dá aquela murchada, né? Tem algumas estratégias, sim. Aí, tipo, sempre eu fiz minhas coisas sozinho, né, cara? Então, eu olhando no espelho e fazendo meus negócios. Aí, tipo, chegou de sexta-feira, assim, eu dava meio que umas desconhecidas, assim, tá ligado? Que, tipo, trampo pesado, né, mano? Aí... Cara, treinando também, você não vai chegar lá e treinar balé também no bagulho, né? Porque se você vai fazer um treinamento... Você tem que manter o treino o mais pesado possível, porque se você afrouxar no treino, o risco de você perder massa muscular aumenta. Então daí você tem que conciliar um treino super pesado com uma alimentação rigorosa. Rigorosa e com um déficit calórico. Lógico que, bem manipulado, a pessoa não vai chegar a passar mal. Sim. Né? Tontura, desmaio, essas coisas, isso não vai chegar a acontecer. Mas o nível de energia da pessoa vai diminuir. Com certeza vai diminuir. Tem menos energia disponível, ela está gastando mais do que ela está ingerindo. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com algo que exige muita concentração, muita atenção, por exemplo, começa a complicar. Mas isso a gente está falando no último mês ali. No off-season até que é mais tranquilo, né? Dá pra... A energia tem alta, né? No caso, né? Agora, vamos falar do off. Porque assim, o pessoal... Cara, eu gosto de falar off-season, cara, porque tem off e booking, né? Off é quando o cara tá de férias.
Né? Off, acabou o campeonato ali, o cara vai competir dali 6 meses, 8 meses, um ano, dependendo do planejamento dele. Acabou o campeonato, ele tira ali, dependendo do atleta, uma semana, 2, 3, até um mês de off. Off é férias. Tá tranquilão mesmo. Não treina. Tudo liberado. Tá de boa. O problema desse off-season é a perda do controle. Porque ali é que vem o tal do... Pode ocorrer um rebote violento e o cara perdeu o controle e não conseguir voltar mais. Isso acontece com uma certa frequência. Então, se o cara consegue fazer um off e não perde o controle, e depois ele entra num booking, que a gente vai falar já sobre o booking, aí é tranquilo, de boa. Só que ele precisa ter essa consciência, que não é porque ele está de férias que ele vai soltar a corda loucamente, porque é perigoso. O pessoal também confunde muito esse período de off-booking com, vamos ganhar peso a qualquer custo e não... Cara, já fiz essas cagadas já. Comer até morrer é essa a solução e vamos para lá. E não é assim que funciona, cara. Lá atrás, o pessoal tinha muito essa concepção, né? Chegava no book, os caras ganhavam 30 quilos, 40 quilos, cara, viravam uns balão mesmo. Eu lembro, o Jay Cutler, né, fez um cara, nervoso o Jay mesmo, Cutler né? chegava a fazer 12 refeições num dia para tentar acompanhar o Coleman, né? Só que o Coleman ninguém ia acompanhar, cara. O cara é do outro mundo, né, cara? É um alienígena. Então, assim... Só que você vai ganhar massa muscular, mas vai ganhar muita gordura, cara. E para tirar tudo isso depois, um sacrifício absurdo. E parte daquele músculo que você conseguiu, você vai perder. É inevitável, não tem como segurar. Então hoje o bulking mais usado e utilizado pelos atletas é um Só bulking. Desculpa cortar aí, pro povo em casa entender um pouco o que significa bulk. Então, esse bulking é aquele período da vida do atleta, né, ou da estratégia, em que ele tira para ganhar massa muscular. Entendi. Porque assim, no pré-contest ali, antes do campeonato, ele está pensando em perder gordura. Então ele é dieta restrita, comendo menos, que é uma parte que judia bastante com relação à alimentação. Aí no bulking, judia bastante também, porque o cara normalmente tem que comer muito. Comer, às vezes, na maioria das vezes, mesmo sem fome. Então o sacrifício inverte um pouco. Só que aí entra o lance não é comer qualquer coisa. Porque assim, existe um cálculo que é feito tal para se atingir um superávit calórico, para que a pessoa consiga ir ganhando peso gradativamente e mantendo um certo grau de qualidade. Você que acompanha um pouco aí, vocês viram o Ramon mesmo, o off-season do Ramon, é um absurdo. Sim, cara. O cara tava comendo, que ele falava, não aguento mais comer, tô comendo demais, comendo muito e com uma muscularidade absurda, fibrado, definido. Então, se usa hoje uma estratégia muito mais, que eu considero mais inteligente. O cara come um pouco menos, cresce um pouco menos, ganha músculo, em vez de ganhar 10, 15, 20, 30 quilos, ele vai crescer em músculo lá 4, 5, 6 quilos. Mas quando ele tiver que fazer a inversão disso para perder a gordura e diminuir, vai ser muito pouco. Ele não vai praticamente perder o músculo que ele construiu ali. Porque para quem treina sabe, né? Cara, para você conseguir construir 1 quilinho de músculo, velho. Vai tempo, hein? Meu Deus, cara, é muito trampo, mano. É muito difícil. Não, eu sei por de onde eu saí, né, cara? Pô, quando eu comecei eu tinha 55 quilos, mano. 55 quilos. 27 de braço, mano. Eu lembro, tá ligado? 27 de braço. Hoje eu tô com... Eu fico entre 80... Eu cheguei a 90 quilos, mas isso é outras coisas que eu andei bloqueando, mas eu cheguei a 90 quilos. Agora eu fico entre 80 e 85 ali no máximo. Mas pra passar disso aí, cara... Eu cheguei pra mim chegar nos 90, tinha que bater 7 refeições por dia. De comida, assim. Pra crescer tem que comer, cara. Isso é... Eu comia que nem o Douglas falou, sem ter vontade, mano. Era ter a hora ali pra comer. Tá comendo. Mas é mais fácil crescer ou que perder? Cara...
Isso aí eu vi assim, tipo, tem gente que tem facilidade de comer pouco, né? Tem uns... Na verdade, cara, eu Acho acho que perder falta um pouco de ânimo também pro cara, né? O cara que precisa perder, tá ali, é tá que assim, ali. tem um fator psicológico poderosíssimo, cara, porque quando você começa a diminuir, no início a sensação que dá é que você tá pequeno, cara, e entra um lance tipo, pô, treino pra ficar grande. E A agora roupa eu tô começa sumindo, a né? sobrar, né? Na verdade não tá, é psicológico, né? Mesmo, só que é um conflito. Então tem que ter uma cabeça forte nesse sentido. E quando você está chegando perto de um campeonato, é um período que você sente fome muito tempo. Não é uma fome falando, não, se fizer uma dieta bem calculada, tal, certinho, você não vai morrer de fome, sentir uma fome absurda, nada disso. Mas alguma fome você vai sentir. E a sensação de fome é muito desagradável, né? Não é uma coisa gostosa de sentir. Mas a outra sensação, assim, todo mundo já foi num almoço de domingo que comeu até explodir, que teve que abrir a calça. Né? Todo mundo já fez isso. Imagina você fazer isso 3, 4 vezes por dia, todos os dias. É comida, cara. É uma sensação horrível. Uma vez é uma delícia. Nossa, comi pra caramba. Mas você nem come o resto do dia, cara. Você acabou. Agora, imagina ali 3, 4 horas você tem que comer de novo, cara. Você ainda tá sem conseguir fechar a calça do almoço. Tem que comer de novo. Depois tem que comer de novo. Depois ir dormir daquele jeito. Acordar e já acordar tendo que comer. Comer de novo, comer de novo. Então é difícil definir o que é pior. Algumas pessoas emagrecem muito, têm uma facilidade enorme em passar fome. E outras uma facilidade enorme em comer. Parece umas dragas comendo. Então varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que a parada da água é o pior, né, cara? Você fazer desidratação, né, velho? Aí esse é ruim pra todo mundo. Entendeu? Eu acredito sim que a água assim é o pior, mano. Isso é ruim pra todo mundo. Porque, Como assim, que funciona? que não comentei, né? Músculo, muito músculo, pouca gordura e desidratação. A desidratação é a parte perigosa da preparação, né? Que é onde o pessoal acaba abusando, errando e se arriscando demais, né? O lance é o seguinte: a gente precisa que o corpo desidrate para que o músculo apareça. Resumindo bastante assim. Só que existem estratégias para que isso aconteça dentro de uma faixa de segurança. Porque desidratação mata. Literalmente. Uma pessoa desidratada, o rim complica. As pessoas falam muito de fígado, mas, cara, o rim parou, meu amigo. Acabou. A chance de subir é grande. Essa parada do fígado, a galera fala demais em questão dos recursos, né? Mas o fígado, deveriam falar do coração. Porque o fígado, hipertrofia que dá no coração, né? O bodybuilder morre do coração, cara. Essa é a verdade. O fígado, ele é um órgão que consegue se recuperar de uma maneira incrível. Não, porque até o negócio, ele é na corrente sanguínea, né, no caso, né? Dependendo do que você tá usando, né? Ele é dissolvido, né? Primeiro vai pela corrente sanguínea, depois ele entra pro fígado, né? O fígado vai metabolizar. Qualquer recurso que você utilizar. Só que o oral é pior, uns né? mais, outros menos. Uns são bastante agressivos, outros menos agressivos. Só que as consequências do uso continuado, o coração sofre mais. Isso tem alguns casos, né, Douglas, de atletas que ou morrem ou tem algum tipo de problema de saúde por conta disso. Por que você acha? Você que tá nesse meio, o cara faz do uso errado? Cara, na verdade, cara, assim, pensando em uso, esporte e tudo mais, o uso de recurso ergogênico nunca é saudável. Nunca. É impossível você usar um recurso para aumento de performance e aquilo ser saudável. Saudável mesmo nunca é. Então, se você quer ser uma pessoa totalmente saudável, não use nada. Mas também é possível você ser um atleta sem usar esse tipo? É possível. Existem federações de atletas naturais, né, que não usam tal.
Só que isso também é controverso. Eles não usam determinadas substâncias, mas usam outras. É um gelinho vai entrar, né? É complicado. Mas assim, o Rafael Brandão falou um negócio bastante pertinente, cara. Ele falou assim, ergogênico é performance. Sim. E performance não é saúde. Vide um jogador de futebol, cara. Pega um cara, se aposenta com 35 anos, não tem mais joelho, cara. 30 e poucos anos, o joelho do cara tá virado. Basquete também, eu ouvi falar que os caras estouram o joelho direto. Direto. Então, tipo, se o cara quer performance, ele não vai se preocupar com a saúde. E nessa busca louca pelo título, vamos dizer assim, né? Aí é onde o cara acaba abusando mais. Lógico que dentro dessa realidade de, vamos imaginar, o cara, ele decidiu que ele vai competir, ele vai usar. Dentro dessa realidade existe sim como o cara ser mais saudável possível dentro dessa realidade. Nunca ele vai ser tão saudável quanto um cara que nunca usou. Mas ele pode sim ser um cara muito próximo disso. Ou o cara ser um louco despirocado aí e ser um abuser, né? E ir embora cedo. Isso acontece, né? Infelizmente. Não só no fisiculturismo. Mas acontece. Todos os esportes, na realidade, futebol, rendimento, quando começa a mexer com rendimento é complicado. Cara. É competição, né, cara? O cara tá ali pra ganhar, né? E ama fazer o que tá fazendo, mano. O cara botou na cabeça que vai lá pra competir, pra ganhar. Ele vai ter que ter uma auto-performance diferenciada, né, cara? O uso, por causa da texto, no caso, só em TRT seria mais saudável, assim, no caso, né? Uma reposição hormonal, no caso. A pessoa precisando. Então, mas aí que tá. O que é TRT? Que seria a reposição. A maioria das pessoas está confundindo, cara, porque a reposição de texto são casos de hipogonadismo ou algumas outras situações em que a produção natural da pessoa está muito abaixo do considerado fisiológico. Sim. As pessoas estão tomando o testosterona, né, no caso, estando dentro da faixa considerada padrão, fisiológica. Isso não é TRT, cara. É 300 a 1000 mais ou menos a faixa ali, né? Cara, se você está dentro dessa faixa, o que você utilizar não é TRT, cara. Pode ser outra coisa lá, ciclo, blast, cruise, qualquer outra coisa. Mas TRT não é. TRT é para pessoas que estão abaixo do fisiológico para voltar para essa faixa considerada normal. O cara está lá com 100, tal, 150, está apresentando alguns sintomas clínicos, tipo problema de libido, problema de ereção, alguns problemas relacionados. Aí ele procura um médico. Aí o cara vai entrar com uma estratégia para que ele volte para aquela faixa entre 300 e 1000. Agora, o cara dentro dessa faixa, que faz uso de texto, porque eu tô cansado, tô desanimado e quero me sentir melhor. Não, isso não é TRT. Não, daí ele tem aquele platô empilhamento, né? Ele vai empilhando, né, no caso, né? Tem, entra meia vida e tal. Porque é outro detalhe, né? O pessoal também. Às vezes o cara tá lá embaixo, precisando realmente de uma TRT, mas aí ele entra com uma dose enorme, cara. Que o homem produz em torno de até 70, mais ou menos, miligramas por semana de texto. Por semana. Isso aí, 100 miligramas de um ergogênico aí dá. Porque tem um fatorzinho lá e tal. 100 miligramas, 70 é texto mesmo, de verdade. O resto é éster, né, de carbono. Então, o que acontece? Se você tomar 100 miligramas por semana, você vai, se você tiver zero, né? Você vai estar mais ou menos dentro de um fator de normalidade ali. Só que o que acontece? O pessoal não toma 100, velho. Mesmo porque, o que acontece? O que o pessoal mais costuma usar é Durateston, Enantato, Cipionato. Se você for, nenhum deles tem 100 miligramas. 200 pra cima, né? E o cara não toma meio ml. Picar pra meio ml também. Não toma, velho. O cara já toma 1 ml, já é o dobro da dose. Sim. Quer dizer, do dobro, aí o cara vai fazer o exame, já está em 1.500, 2.000. Só que ele vai estar voando, ele vai estar se sentindo super bem. O cara estava com a texto lá embaixo, quase nada. De repente ele está com a texto lá em cima.
Ele não vai querer parar nunca mais, é lógico. Tá bem pra caramba. Então, assim, reposição hormonal, cara, é ótimo, é bom pra quem precisa. Sim. Só que o pessoal confunde muito outros tipos de utilização de texto, recreativo mesmo, com o TRT. Ou usam o nome, né? Sim. Tô fazendo só para reposição de testosterona. Que legal, quanto você tá tomando? 500. Ô, louco. Isso, né? Que reposição poderosa. Né? Uma curiosidade que eu tenho, acho que o povo de casa também tem aí, é a questão do libido. O pessoal, em fim de fase aí de competição aí, costuma ter muito ou vai mesmo da pessoa? Porque eu já vi vários casos, os caras falar que na última semana, no último mês ali, realmente perde interesse pela mulher ou algo do tipo assim. Cara, vamos pensar mais ou menos assim. É que a libido ela é multifatorial, tem muitas coisas envolvidas. Psicológico, coisa errada, né? Tem muita coisa, não é só hormônio, né? Mas se fosse pela parte hormonal, não teria como. Porque os atletas estão numa fase em que a parte hormonal está full, está alta. Relativamente alta, né? Então, quanto a isso, não. Mas a ingestão calórica está muito baixa. Eu comentei sobre o nível de energia. Lá na finaleira mesmo, 3 semanas, 2 semanas, a pessoa pensa mais em dormir, velho. Descansar mesmo. Só quer saber de Eu dormir. vi muita preparação do Brandão até que você mostrou, Velho, é falou. impressionante, Os caras estão lá deitados no sofá, só come, vai lá, faz o treino, volta, deita de novo. Cara, é absurdo, porque não dá pra entender, cara. De verdade, lógico. Brincando. Mas assim, a vontade de dormir é enorme. Porque você não tem energia, seu corpo quer desligar, ele quer economizar energia de todo jeito. É lógico que isso daí acaba interferindo, porque tem um gasto energético, né? Então, Vários fatores aí. então acaba interferindo sim. Mas, como eu disse, não é um negócio que o cara chega a ter uma disfunção. Se tiver estímulo, ele vai responder. Com certeza absoluta. Como ele está com a parte hormonal muito alta, ele vai responder bem. Só precisa de um estímulo bom também. Porque se for esperar partir dele, já vai ser um pouco mais Tá complicado. mais com o foco também, né, Douglas, no campeonato, né? Comendo, fazendo as coisas também. O foco nas últimas semanas ele fica bem centrado naquilo ali também, né? Cara, mas eu acho que hoje em dia o pessoal não tá mais tão Kevin Levrone. Assim, cara, pô, eu acho que vi. o pessoal tá mais de boa com relação. Porque assim, o Kevin era loucão, né, velho? Os caras se trancavam num quarto cheio de arma lá e falavam, eu sou soldado. Você chegou a ver isso aí, mano? O cara É bem doido mesmo. Hoje não, hoje o pessoal entende que assim, eu estou focado no meu objetivo, que é o campeonato tal, mas eu tenho uma vida social, eu tenho Tem muita loucura, meus compromissos ali. Né? Que nem eu competi em Cascavel, mas cara, eu dava aula de personal. Isso eu cheguei a ver mesmo, cara. Eu vi ele treinando tudo certo. Até mesmo parabenizar que foi uma das pessoas que eu vi treinando mais bonito, cara. Tipo, em questão de técnica, assim, ó. Eu ficava olhando ele pra pegar as manhas, sabe? Eu vi ele treinando. Aí a técnica, assim, eu acho que é a melhor parte, né? O cara tem que treinar pesado, mas com técnica, né? Técnica precede a carga, cara. É clichê pra caramba, mas é absoluto, cara. Você não pode perder a técnica para aumentar a carga. Não faz sentido nenhum. Porque você vai perder o músculo alvo, vai ativar outros músculos e vai comprometer a articulação. É que nem hoje, tipo, eu tô treinando mais assim, focado, deu a falha técnica, eu paro. Eu acho que é o mais indicado, no caso. Você vai no limite da técnica. Se você precisou perder a técnica para manter, parou, chega, já deu. Ali é o limite. Tem várias academias que você vai também que não tem muito acompanhamento, né? O pessoal que está começando agora, eu vejo muitas vezes, chega lá e começa a colocar vários pesos, mas fazendo tudo errado. Tá erguendo bastante peso, mas tudo errado, cara. É que assim, cara, a internet é uma ferramenta espetacular, cara. Só que junto veio alguma coisa ruim também. Tem uns vídeos de uma galera muito boa treinando com cargas muito altas. Muito boa treinando com cargas muito altas. Por exemplo, o Coleman fazendo leg press com 1 tonelada lá. Cara, só que se você olhar o vídeo, o Coleman faz uma técnica, cara, é lindo. Ele faz com a técnica certinha, com a amplitude certinha, com mais de 1000 quilos, cara.
Só que um cara que nunca treinou, ele vai olhar aquilo, vai ver aquele monte de peso, não vai se atentar à técnica do cara. Ele nem entende sobre isso. Mas ele vai ver um monte de anilha, e isso qualquer um entende. Vai querer erguer. Vai querer erguer. Aí cabe ao professor da academia conscientizar o cara. E explicar, usando até o próprio vídeo. Mostrar, não, você tá vendo esse cara aqui, ó? Então, ele ergueu, mas olha a técnica que ele está usando. Explicar o que é técnica. O que é, para que serve, por que usar. Pô, mas se eu tô conseguindo levantar 100 quilos tudo torto, por que eu vou me endireitar levantar 50? Não faz sentido, melhor levantar 100. Não é melhor levantar 100. Deixa eu te explicar por quê, vem cá, né, tal. Aí tem que ter um trabalho do professor. É porque já aconteceu muito comigo mesmo quando eu iniciei. O cara grandão, pá, chegava lá, erguia, pá, um pesão, mas o professor corrigia, não conseguia erguer metade. A questão de percepção, eu acho também até a pessoa aprender a ativar o músculo que está sendo trabalhado também, né? Se a pessoa é bem iniciante, a consciência corporal faz muita diferença. Depois de um tempo a gente consegue ter essa concepção de ativar o músculo, a gente realmente está treinando, no caso. Porque assim, a gente acredita que a gente nasce sabendo fazer força, que a gente nasce sabendo correr, que a gente não nasce sabendo, a gente precisa ensinar nosso corpo. Nosso sistema motor, ele não nasce maduro. E a musculação é um negócio que deixa isso muito evidente. Quando a gente começa a treinar, a técnica é muito importante para isso também. Para que o nosso sistema motor entenda e aprenda como ativar os músculos certos no momento certo para determinado movimento. Tipo, não é... A maioria das vezes, falando em pessoas muito iniciantes, né, lógico, a pessoa não está fazendo aquilo de má fé, cara. A pessoa não está fazendo aquilo de sacanagem ou de pilantragem porque ela é má. Não, cara, porque ela não sabe mesmo. Sim, não tem controle, né? Não, ela não... Cara, nem que ela tentasse fazer certo, ela ia conseguir. Porque ela, cara, nunca fez. Nunca fez um movimento X. Então, tem que ir lá. E exige um pouquinho de paciência e tempo mesmo. Muita gente não tem essa paciência, né? Mas, cara, é fundamental. Porque assim, depois que você estabelece aquele padrão, o cara vai embora. E um café pra nós, viu? Opa. Tomar um café. Comi, De quem que é o café? É da minha esposa, ela falou... O nome dela? Hã? É a Sol. Obrigado, Sol, mano. Propaganda pra Sol. Café Agradecer o café, mano. Pelo patrocínio aí que você fez pra nós. Não, cara, e esse conceito aí, cara, tipo assim, eu já me machuquei já, né, cara, por causa disso, quando eu comecei, né? Porque eu tive muitos começos e parada, né, cara? Que eu tive que... Tem épocas na vida que nem você falou, a gente foca em outras coisas, às vezes no trabalho, coisa assim. É um pouquinho. Não, tô tranquilo. Às vezes a gente acaba desfocando daquilo ali, né? Eu mesmo tenho 2 meninas, né? Aí às vezes a gente, que nem eu tenho minha enteada, mas também minha filha também, e tem minha filha que mora no Rio Grande do Sul. Aí eu tenho 2 mães também, mandar um salve pra vocês, mãe. Obrigado aí. Beijo pra vocês, amo vocês. E acaba que a gente foca às vezes naquilo ali, né? Na família, alguma coisa assim, o trabalho, né? Priorizar o trabalho. A gente deixa aquilo ali, aí dá aquela parada, o corpo cai, né, cara? Tem o destreinamento. O nosso corpo, ele responde a estímulo. Se você para de dar o estímulo, ele não vê necessidade de se manter super condicionado se não tem necessidade daquele condicionamento todo. O pessoal fala muito, pô, musculação é ingrata, eu treino, aí eu paro e diminui. Cara, todo mundo é assim com tudo, né? Mas muitos casos, pessoal... Então, cara, o que acontece é o seguinte, se o cara perdeu muito rápido o que ele ganhou, é porque não era dele, cara. Era alugado. Daí já dá uma... Era alugado aquilo ali, não era bem dele, não. porque a maioria dos casos, os caras, Não, já parei eles engordam, né? Eu já parei de 1 ano, assim, coisa de parar, assim, parar mesmo, assim, sabe? 1 ano. Principalmente na pandemia, cara. Eu peguei aquele Covid, cara. Ali eu vi o meu corpo indo pro pau de um jeito, velho. Porque, tipo, foi na época que eu tinha chegado aos 90. Que eu cheguei pra mim, eu tava o melhor físico. Aí eu peguei o Covid, cara, bem no começo, ainda nem vacina tinha. Aquilo foi só ladeira abaixo, assim, cara. Covid acabou com a galera aí. Você falou ali, ô Douglas, ali fora pra gente ali, questão de alguns mitos, que mudou muito do teu tempo pra cá. Qual que é a dica aí que você fala pra gente aí? Não, tem um negócio que eu gosto de falar bastante com relação à alimentação. Quando eu
quando eu comecei lá, em 1988, cara, a gente pegava um peito. Nossa, cara, só dizer, cara. Ele pegava um peito de frango, juro por Deus, velho. Não é zoeira, não. A gente cozinhava o peito de frango. Escorria a água. Nessa, o peito de frango já tava dessa cor aqui, velho. A gente cozinhava o peito de frango de novo, mano. Tipo, 2 vezes. Limpava o bicho e comia daquele jeito, cara. Cara, pega uma borracha de apagar lápis e come. É a mesma coisa. Chegava a fazer... Cara, não tinha gosto de nada, velho. Coisa horrível. Porque assim, naquela época a gente tinha um assim, pavor de sal, velho. O sódio era um demônio, assim, era um negócio assim, tudo de ruim. A concepção que se tinha na época era essa. Hoje não, hoje a gente manipula sódio e tal, até o último dia, tranquilo, não tira mais o sódio. Um monte de tempero, um monte de coisa. A comida hoje até é saborosa, cara. É uma delícia fazer dieta hoje. Mas na época, cara, nossa, mano do céu. Naquela época era guerreiro. Porque, olha, era frango e batata doce. Não é esse negócio, frango e batata doce. Veio daí, cara. E era só isso, cara. Nossa, mano. Graças a Deus mesmo que a ciência existe, cara. Tinha que querer ser mesmo, cara. E tudo sem tempero, cara. Sem um salzinho pra dar. Se hoje já é difícil manter uma dieta, imagina aquela época então. Cara, era brabo. Era brabo. Eu vi essa história aí do tempo do frango aí. Era. Não, naquele tempo que nem o Douglas falou, não tinha muito. Eu sou bem mais novo, né? Eu tenho 30 e poucos anos. Mas, tipo assim, não tinha conteúdo, cara. Você vinha perguntar pros caras mais fortes da academia, o que você faz? As fontes de informação eram os grandes. Que era o mais forte, era o cara que sabia mais. Da onde eles tiravam, ninguém sabia. Não, os caras mentiam, mano. Os caras sacaneavam o cara. O cara falou que comia bolo 3 horas da madrugada. Pedi pra minha mãe fazer um bolo de chocolate. 3 horas eu tava acordando com o despertador pra comer. Por isso que eu falei que eu dei sorte na primeira academia que eu entrei. Já pegou o cara já sabido já. Academia que era um atleta de verdade. Não, porque aquele tempo era assim, mano, zoeira. Eu não passei por essas trollagens aí. O cara me ensinou que ele sabia mesmo na época. Não, você treinava, não sei se chegando aqui. O Douglas deve ter pegado isso aí, você treinava um peito no caso, ou no outro dia os caras, tá doendo e tal, ou tapa no peito, assim, sacanagem pura assim, velho. Não. Era resenha demais, mano. Não cheguei a pegar essa fase, não. Mas era, cara, era muito engraçado. Muito engraçado hoje olhando para aquela época. Na época era horrível. Na época, Deus me livre, cara. Mas fazia o que tinha que fazer e queria, né? Mas diz que essa parada do frango era tipo pra tirar o resto da gordura. Pra não sobrar nada de gordura mesmo. Eu vi, se eu não me engano, o Jorlan falando isso aí, que ele era daquele tempo da Batalha dos 80 lá, não sei se você viu já. Até o Muzi participou disso. Lá os vídeos que hoje em dia quase ninguém tá vendo, você tem que olhar, mano, tem que olhar essas paradas aí. O que você acha, Douglas? No natural, até qual que é o alcance da pessoa? Só no natural. Só malhando, se alimentando bem, dormindo bem. Na verdade, assim, tendo uma boa orientação, treino e alimentação e tal, cara, dá pra ir muito longe, cara. Vai dar pra ir muito longe mesmo. Ficar com shape. Porque eu já vi o pessoal já falando que até certo tempo o teu corpo ainda ganha uma coisa, depois já não... Não. É mito isso, então. Não é mito. Porque o que acontece até certo tempo, a pessoa desanima, para e relaxa e não quer mais saber de nada. Mas se continuar malhando, vai embora, vai continuar crescendo. Sim, é lógico que não vai ficar tão grande quanto uma pessoa que faz uso de recurso e tal. Mas, cara, dá pra ficar com shape muito bom. Meu primeiro campeonato em 89, cara, eu tava 16 anos, cara. Naquela época nem existia, cara. Nem existia. Chamava Deca Durabolin, cara. Você talvez tenha ouvido falar. Sim. Era um negócio que vendia nas farmácias, cara. Qualquer um comprava, se tivesse dinheiro pra isso. Era a única coisa que existia, só que ninguém tinha coragem, cara. E o que causava? Não, era um recurso, era uma... Ainda existe, né? Sim, no caso, decanoato de nandrolona, na verdade. É um dos recursos utilizados aí. Ele dá um ganho de massa muscular considerável não, muito bom. Só que a galera, cara, só você tinha que ter bala na agulha pra usar, né? E envolto numa... Tipo, ninguém sabia exatamente como usar, né? Mas um moleque, 15, 16 anos...
Então eu entrei limpinho. E mesmo assim eu ganhei a categoria que eu. Cara, eu ganhei de caras com 10, 15 quilos a mais do que eu. Então provavelmente eu tava com um shape bem legal, sem usar nada. Então é possível sim, cara, que a galera meio que tem um hábito de transferir para qualquer outra coisa a responsabilidade que é Dele, dela. né? Tipo, eu só não consegui porque Acho que a pessoa quer o caminho mais fácil, né? aquela caneca não tava ali. É bom, pior que você siga natural, não tome nada. Tome nada, não. Se esbarrar uma trina no vaso, você vai ver a morte chegando. Eu já passei por isso, já branquei. Aí, ó, diz nossa amiga que quer subir nos palcos aí, ó. Um dia, né, cara? Um dia a gente quer, mas, como eu falei, por enquanto não é o momento ainda, né? E vai um dinheiro também, cara. Vai porque eu digo assim, eu acho que mais na alimentação, né, cara? Alimentação dá um Não, gasto. cara, eu acho que não é a alimentação que gasta, não. Não, a não ser que você seja um atleta de 100 e poucos quilos. Né? Um atleta que coma muito e tal, mas Vamos trocar essa Nutri aí. Tem algum pra indicar aí, Douglas? tem minha esposa, tá apavorando aí. Que Tá errado aí, tá gastando me- demais aí, Não, cara, tipo Você vai assim, porque assim, sempre fui um cara que eu não fui muito de suplemento, cara. Eu gosto mais de comer mesmo comida. O suplemento, claro, que ajuda pra caramba, velho. Só que, tipo, eu acostumei com albumina, cara. Nossa. Difícil comer um whey, velho. Eu gosto de albumina. Então não é legal ficar perto de você, não. Cara. Não, mas tipo assim, cara, à noite pra você dormir, mano, parece que ela deixa você cheinho, assim, a albumina, quando você toma. A albumina, ela tem uma característica de ser mais elástica, né? Então ela acaba dando uma saciedade legal ali. Só que hoje ainda a albumina, por um bom tempo, teve a questão do custo, ser um custo bem interessante, mas hoje tá pau a pau, né? tá pau a pau. Não Não muda muita coisa, não. muda muito. Mas ainda eu acho a creatina o melhor suplemento que tem, né, cara? E mais estudado, cara, estourado. Cara. Faz 70 anos que o pessoal estuda creatina e, cara, é impressionante como esse suplemento é bom, cara. É bom demais, cara. E ajuda bastante? Vixe. Em muitos aspectos. Acho que todos os atletas tomam, não só da academia, né? E não é assim, não é exclusivo para treino, não, para muitas outras coisas. Até pro dia a dia da saúde, no caso, né? Ela ajuda até no desempenho do serviço, mano. Até para Alzheimer, então. Não sei se é mito ou se é verdade mesmo, que tem que falam sobre a creatina, que se você deixar de tomar muita água, começa a afetar teu rim. Não é assim, não. Lógico que se. Na Que ela verdade, se consome você muita água do músculo, líquido do músculo, né? não chega. Assim, se você deixar de beber água, seu rim vai. Normal, dar sem pau. tomar. Normal, sem tomar. Mesma coisa. Ela não chega a ter esse fator de agressão que o pessoal fala. O Brasil foi o último país do mundo a liberar a creatina, velho. A Anvisa. O último. Justamente baseado nesse mito aí. Mas não é. Pode tomar tranquilamente. Não, é bom, porque eu tinha isso comigo. Não, mas. Cara, beber água. Beber água é o mínimo básico, cara. Pelo amor de Deus, quem não. É por isso que eu falei aquela hora da água que eu acho pior, velho. Porque eu brincando mesmo, eu tomo uns 6, 7 litros d'água por dia, mano. Brincando, assim. Mas tem o nosso corpo é 70 e tantos, 80% água, cara. Se a gente não dá água pra ele, como é que ele vai funcionar legal? Não vai funcionar legal. O nosso tempo daqui a pouco já está quase já. Vamos falar um pouquinho, Douglas, a questão que você falou do campeonato que vai ter aqui em Foz. E revelar ao pessoal aí se vai participar ou não. Então, cara, dia 14 de outubro vai ter o Muscle Contest de Foz do Iguaçu aqui. Teve ano passado, esse ano vai ter de novo. Ano passado, quem foi campeão? Foi alguém de Foz? Nossa, houveram vários, cara. Eu não vou lembrar de cabeça todas as categorias aqui. Mas teve uma galera boa. Esse ano vai ser dia 14 de outubro ali no Golden. Já decidiram o local e tal. Sexta-feira é pesagem, dia 14 cai num sábado. Aí começa às 9 da manhã e vai até terminar. Pô, vai ser massa aí, né, cara? Esse aí eu quero ver se eu vou, mano. Porque eu não consigo ir nos longe, né? Aí até o Jean tinha me falado, que ele treina lá com vocês também, falou que... É legal, cara. É interessante a gente trazer a galera pra cá. Porque assim, Foz é uma cidade que, cara, tem muito atrativo. Né? Tem gente de todo lugar do mundo aqui. Sim, pô, tem cataratas, tem Itaipu, tem pontos aí do Paraguai, Argentina.
Então é fácil da gente conseguir trazer um campeonato para manter fixo realmente aqui. O que você acha? Que falta recurso? Ou o que é? Ou falta o pessoal ir atrás também? Cara, é que em Foz o que eu percebo, assim, o pessoal quer, quando vem, não vai. É mais ou menos assim. Tipo, todo mundo quer que tenha campeonato, Quando tem um campeonato aqui, o público não aparece, Não velho. vai, né? Fica até a dica aí, galera. Vão lá no campeonato, dia 14 aí já. Vai Vamos ser. divulgar bastante no nosso canal. É o dia inteiro, né? Tipo, qualquer horário. Lógico, tem a sequência das categorias e tal. Normalmente, como é da NPC, da Muscle Contest, as prévias são de manhã e as finais à tarde. Então dá pra galera ir tranquilo. E você acha que os atletas, aqui de Foz principalmente, como a gente está querendo dar um apoio para vocês aqui, eles têm um suporte legal, patrocínio, ou ainda falta muito isso aqui? Tem que buscar fora? Eu não sei como que funciona, não. se o governo eles liberam um patrocínio para vocês. Tipo Cara, Bolsa Atleta. Já foi conversado sobre isso, né, há um tempo atrás. Mas tá muito. Ainda não está 100% com relação à Bolsa Atleta. Foz está no meio termo ali sobre ajuda, desconsiderando a parte pública, né? Tem apoio, mas não é tanto apoio assim. A gente tem que considerar também que Foz não é uma capital e tal, né? Mas uma coisa boa que vem acontecendo em Foz é que a quantidade de atletas em Foz vem aumentando muito. Então, até por isso que eu falo, porque, cara, eu que estou conhecendo agora, tem muita atleta Vem em Foz, aumentando cara. bastante. Esse é o primeiro passo. Primeiro aumenta a quantidade de atletas, depois vem o apoio. Porque assim, o pessoal às vezes quer atropelar um pouco, mas a gente é obrigado a entender o outro lado, o lado do empresário também, né? Sim, que é um retorno, né? Ele tem que ter o retorno Sim. dele. Então, mas aumentou muito esse boom de atletas em Foz aqui. E isso tem chamado a atenção do pessoal que tem interesse. Devagarinho eles vêm aumentando o apoio. A cada ano assim, eu percebo que vem aumentando sim. Lógico, ainda está longe do ideal, né? Só que uma coisa que o pessoal precisa também entender, você vai começar a competir agora, você já não vai começar com o cara te bancando tudo, né, cara? É porque Primeiro eu você vejo precisa- que com Foz, igual você, cara, a maioria dos atletas já foi campeão em alguma categoria, né, cara? Os atletas de Foz são bons, cara. São. A maioria já bons. foram campeão, cara. Tipo, a qualidade dos atletas daqui é boa, cara. Além do volume que vem crescendo, assim, a gente tem atletas muito bons aqui. E a parte ótima é isso, que tá chamando a atenção. E você vê que o pessoal já tá começando a dar um apoio e tal. Eu acredito que assim, para esses atletas que não falei, primeiro o atleta precisa se destacar para depois ter um apoio grande. Isso não vai acontecer o contrário, cara. Um empresário não vai investir numa pessoa que ele não sabe quem é. Dificilmente. todo porque ramo, não vai ter acho, que né? Eu acho tomar lá da Futebol, cá, né? o cara tem que mostrar serviço Tem que também. tem que ter um pouco de bom senso nesse aspecto. Primeiro você compete, primeiro você ganha alguma coisa, aí você pega o seu portfólio e vai atrás do empresário que vai e fala, opa, esse cara é E as interessante. academias dão muito suporte pro Cara, pessoal? a academia ajuda. Dão? As academias daqui são bem legais para isso, cara. Dão um apoio bem... A Horus, pô, a Horus é Vários 10, atletas cara. lá, né? Muralha também. Sim. Tem muitas academias. Tem bastante ali, né, galera? Sim, né, cara? a galera, Pô. tipo, as academias em Foz são parceiras pra caramba nesse aspecto, cara. Isso é um ponto positivo. Os caras já, onde treinar, o atleta aqui em Foz não vai passar vontade, não. Tem mesmo. Porque querendo ou não, tem que se ajudar, né, cara? Não tem esse de academia tal, Não, cara, não tem. No fisiculturismo a galera é bem parceira, velho. Bem parceira mesmo. Isso é verdade mesmo, cara. Que os caras erram muito pensando assim, o cara é grande, o cara é meio que grosso, né? Que nada, velho. Ali tem um respeito do caramba, velho. Todo mundo se ajuda. Você vê, você tá fazendo com 5 quilos, o cara chega pra te ajudar na moral, entendeu? Não, todo mundo é bem parceirão mesmo, assim, todo mundo se ajuda. Todo mundo... E aí, a perguntinha aí, vai participar? Então, cara. Na verdade eu vou, cara. Vou. Vou aproveitando o embalo de Cascavel aí. Que a gente Mas já começou, então? Já comecei. Já entrei no processo de finalização agora.
Dia 18 vai ser minha primeira vez competindo aqui em Foz, cara. Primeira vez em Foz. Isso. Aí já vamos ser campeão já, pô. Tomara, cara. Nossa. Eu queria fazer uma pergunta, cara, que eu vi o cara treinando, eu quis sempre saber. O que você anota no caderno, né? Essa técnica que você tá fazendo, cara? Não, que você anda... Eu pensei isso, né? O cara anota aqui. No início da preparação, eu tava anotando tudo. Exercício, série, carga, eu anoto tudo. Tipo, cada preparação você vai tendo... No início da minha preparação, eu faço um planejamento. Então eu anoto tudo que eu faço bem no início, aí em cima daquelas anotações ali, eu consigo projetar o que eu vou fazer até o campeonato. Tem um norte, Mas, né? hoje, se você me ver treinando, eu não tô com caderno. Uhum. Mas aquilo eu faço bem no começo, tal, para eu vou decidindo quais são os exercícios que melhor se encaixam naquele momento. Tal. E essa tua preparação aí? Você mesmo tá se preparando? Tem alguém te auxiliando? Então, a parte de treinamento sou eu mesmo que estou fazendo. A parte de dietas e sucos. Aí é da minha esposa que tá. Até o suco. Como que é o nome da tua esposa? Vamos fazer. Eu quero dar um oizinho aqui. Tem que falar. Qual que é o nome dela? Jane Dourado. Qual que é teu Insta, Jane? Nutri Jane Dourado. Nutri Jane Dourado, hein, galerinha? Segue lá, Nossa, tem umas dicas aí. Foi ela que me deixou na pele em Cascavel. Olha o tamanho do carro, Não, cara, Se não tiver funcionando, então nada vai funcionar. Eu vi mesmo, tipo assim, os finalzinhos antes de vocês irem, né, cara? Eu vi ele treinando, se preparando, assim, cara, é surreal ver os caras treinando, velho. Esse de Cascavel faz tempo já? Foi em junho. Julho. Esse ano? Julho agora. Ah, bom. Chegou Você já os tá no dias que- embalo já. Já, tô. Nem ficou off, então. Não, nem fiz off. Não. Chegou o que dia que vamos. você dava 2 treinos, né, por dia, 2 né, cara? treinos. Eu É cheguei tipo a fazer 2 treinos. lapidação, Na verdade, no meu caso, eu tive uma lesão no quadril antes do início da preparação, antes de ter decidido que eu ia competir, bem no comecinho do ano. E devido a essa lesão, eu tive que adaptar a minha preparação e dividia em 2 treinos por dia. Então, eu treinava 2 vezes por dia devido a uma lesão no quadril que eu tive, no início do ano. Eu vi até, eu ia perguntar um dia. Falei, pô, o que né, que tá fazendo? Mas tem gente que faz assim também, divide, né, durante o dia. Depende da estratégia, Sim. né? Depende do tempo, depende... Eu vi já casos do cara, tipo, treinar o peito de manhã e de noite ele só treinar o tríceps e um ombro, assim, no caso, músculos menores, né? Depende da estratégia, depende do tempo, depende do momento da preparação. Mas é bastante comum, no fim, dividir justamente por causa daquela falta de gás, né? Fazer o treino inteiro, o cara tá muito cansado, chega no fim, o rendimento tá horrível. Perfeito. Aí o cara divide pra... Então, Douglas, acho que tá encerrando nosso tempo, já temos 2 minutinhos ali. Família, estamos aí com o Douglas. Qual que é teu Insta lá, Douglas? Fala aí. O pessoal seguir lá. @personal Douglas Rodrigues. Então, família, é isso aí. Primeiro episódio nosso. Estreamos aí com o cara aí que vai dar 1 milhão de visualização pra nós lá. Isso aí, Lá no galera. YouTube já lá. Tomara. Espero que tenha gostado. Novidade pra mim, novidade pro Guto, novidade pro Douglas. Acho que nós 3 é a primeira vez que estamos aqui, né? É, isso aí. Quer falar alguma coisa aí? Cara, Guto? só tenho a agradecer, mano, principalmente ao Douglas por ter aparecido aqui, né, cara? Pô, eu mandei o Insta pro cara, falou, não, vamos lá então fazer um negócio. Eu tenho que só agradecer, mano, até o que você explicou pra nós aí, tudo, conhecimento, né, que agrega sempre, que eu acho que o conhecimento é a chave de tudo. Tem que ter até pra turma ver o que tá acontecendo. Tamo junto. Qualquer E coisa, sigam lá, pode galera. contar comigo. Meu Insta lá, Rodrigo Alvarenga 94. O meu é Guto_Dias_D. E vamos embora para a semana que vem. A gente vai ver ainda quem vai ser o próximo entrevistado. Eu sei que se nós ficar aqui, nós fica horas e horas falando, porque tem assunto, né, Douglas? Tem. Só que Com 1 horinha é certeza. um tempo curto ali, mas espero que dê para tirar algumas dúvidas que eu tinha também. E vamos para mais uma semana aí, né? Tamo junto aí nessas doideiras aí, ver o que dá, né? Tamo aí no comecinho da jornada. Se inscrevam lá no canal lá, galera, no YouTube lá, FB Podcast. Sigam a gente lá no Instagram. E é isso aí, tamo junto. Salve, família.